até o silêncio era algo incrível. Então, foi aí que eu comecei a fazer coisas que começaram a me mudar aos poucos, sabe? Eu me desligava das coisas, eu deixava o celular de lado, às vezes eu me afastava até, deixava a minha filha, que às vezes ela me ligava: mãe, onde é que a senhora está? Aí eu dizia a ela: não, está tudo bem, eu estou bem, não se preocupe. E ela já sabia que eu tinha me afastado, que ela já estava se acostumando com isso, acostumada. Então ela sabia que eu tinha que me afastar um pouco. E eu comecei a me conectar comigo mesma, sabe? A conhecer os momentos que eu estava com maior ansiedade, o momento que eu estava mais nervosa, estressada. Então eu comecei a fazer coisas que pudessem a me mudar. Então tudo isso foi ali, nesses pequenos passos, que eu comecei a encontrar resposta que ninguém poderia me dar. Porque muitas vezes eu não tinha para quem recorrer. Eu tinha que lidar com aquilo tudo sozinho. Então eu comecei a encontrar essas respostas, eu comecei a entender muita coisa sobre mim mesmo. Então uma coisa que eu entendi foi que muitos dos limites que eu tinha não tinha a ver com a minha idade, porque eu pensava: agora é tarde demais para mim. Passou já tanto tempo da minha vida, eu olhava para trás e eu pensava: o que eu construí em 20 anos? Eu não tinha construído nada. E eu pensava: agora é tarde, mas eu percebi que não era tarde, sabe? Que o meu limite não estava na minha idade, também não estava no meu dinheiro. A lei de você não tinha dinheiro. Não, eu não tinha. Mas tinha coisas que eu podia fazer que não precisava de dinheiro para fazer, sabe? A falta de oportunidade, muitas vezes, você tem oportunidade, mas você acaba abrindo mão porque você tem medo de encarar aquelas oportunidades e depois você diz: eu não tinha nem oportunidade de fazer isso ou aquilo. Mas com o tempo você percebe que você tinha oportunidade, só que você não estava pronto para encarar aquela oportunidade, sabe? De perceber que você era capaz de aproveitá-la. Eu percebi também que os medos que eu tinha muitas vezes me impediam de encarar as coisas. E eu tinha que buscar romper isso. Eu tinha medo até da minha filha sair de casa, que eu tinha medo de que algo acontecesse com ela. Mas só que eu entendi que eu poderia ter perdido ela a qualquer momento. Ela poderia ter perdido ela até dormindo em casa, ali ao alcance das minhas mãos. E vocês vão saber por que tudo isso depois, nos próximos vídeos. Então eu tinha medo que era coisas minhas que eu dizia: não, eu tenho que parar com isso. E eu tive que buscar meios de romper com esses medos e encarar eles. Não foi fazer as coisas sem ter medo, foi fazer mesmo tendo medo. Eu tive que perceber que a opinião dos outros também não era importante. Porque eu não tinha que fazer, as pessoas não podiam me ajudar e não iam me ajudar. Então eu tinha que fazer mesmo, sabe, esperando ser criticada. Porque eu sabia que eu tinha percebido que muitas vezes eu parei de fazer o que eu queria exatamente por isso. Eu tinha medo do que a minha família ia dizer, eu tinha medo do que as pessoas próximas iam dizer, e eram pessoas que não estavam nem para mim. E quando eu comecei a enfrentar isso tudo, eu
percebi que uma coisa mudou, sabe? Não porque a minha vida mudou de um dia para o outro, nem a minha mente. Eu percebi que eu comecei a me ver de outro jeito. E um dos pontos que eu vejo que me ajudou nisso foi quando eu li um livro, sabe? Eu li um livro do Dr. Joe Dispenza. E esse livro ficou na minha mente até hoje. Porque tem uma coisa que ele diz, sabe? Ele falou nesse livro, que eu vou falar agora para vocês, que é uma das falas, uma das frases que tem nesse livro, que ele diz: como podemos esperar secretamente que alguma coisa nova aconteça na nossa vida quando temos os mesmos pensamentos, executamos as mesmas ações e sentimos as mesmas emoções todos os dias? Sabe, quando ele diz isso, aí você começa a se questionar das coisas que acontecem em sua vida, como você pensa, o que pensa, e você percebe exatamente isso. E foi isso que eu percebi quando eu li aquela carta, que tudo era a mesma coisa, que eu fazia sempre as mesmas coisas, sabe? Que eu sentia as mesmas coisas, eu pensava tudo, sabe? Não tinha mudado nada. Então, quando eu li esse livro, eu pensei, nossa, é verdade. E quando você percebe que a sua mente está se expandindo, sabe, é uma coisa incrível. Eu comparo isso a... Imagine você morar em uma casa e essa casa tem um muro grande. E você vive só naquele muro, naquela areazinha ali. E de repente alguma coisa acontece lá do outro lado desse muro e você fica pensando, nossa, o que é isso? É quando você lê alguma coisa, quando você aprende, entende uma coisa e você diz, nossa, é exatamente isso. E você fica querendo saber mais e mais e mais. Então, é a mesma coisa que quando você escuta alguma coisa do outro lado do muro e você fica pensando, o que é isso? O que é que está causando isso? E você olha acima desse muro e você percebe um mundo incrível lá fora, sabe? É quando a sua mente se expande, os seus pensamentos, que você começa a entender o que está acontecendo. E é exatamente isso. Quando você ultrapassa esse muro, é quando você começa a mudar. Então, a forma como enxergamos o mundo que está ali ao nosso redor, também é a forma como a gente se enxerga. E você, quando começa a mudar uma coisa, a outra coisa começa a mudar junto, sabe? E é uma mudança incrível. Então, hoje, eu já dei os primeiros passos para construir o que eu quero, sabe? Para alcançar o que eu quero. E eu estou gravando esse vídeo exatamente para isso. Porque um dos passos que eu quero é mostrar para algumas pessoas o que você pode fazer para mudar a sua realidade, para mudar você mesmo. Eu não estou falando da parte financeira, né? Eu estou falando da parte mental, que muitas vezes os nossos problemas é a nossa mente que está causando e você não sabe o que fazer, você fica esperando que outra pessoa lhe ajude. Mas muitas vezes a pessoa que está ali do lado está com os próprios problemas, está vivendo a própria vida e não está enxergando o que você está passando. Então, eu já comecei a alcançar os meus objetivos, tá? Mas não vejo isso como, eu vou parar por aqui, não. Eu vejo como é o começo, tá? Eu comecei agora com um caminho.
é como se eu tivesse começado a dar meus primeiros passos, tá? Porque eu comecei a entender que cada passo que você dá, cada dificuldade que você passa, me tornou mais forte. Que cada momento que eu esperei que algo acontecesse, ali, cada momento que eu comecei esse processo de preparo, me, me trouxe algo. E talvez a sua oportunidade ainda não tenha chegado exatamente porque você não está pronto ainda, pronto ou pronta. Eu não sei quem é que está assistindo nesse exato momento. Mas eu vou dizer a você que a partir do momento que você começou a assistir esse vídeo, significa que algo está acontecendo dentro de você.